Rafael sempre fora a joia rara daquela equipe. Desde muito jovem, seu talento para o basquete chamava a atenção por onde passava. Sua habilidade com a bola, a agilidade nos movimentos e a precisão nos arremessos o fizeram conquistar um lugar de destaque. Mas não era só isso. A garra que colocava em cada treino, a humildade ao tratar colegas e a determinação para superar desafios faziam dele um exemplo dentro e fora da quadra. Para fãs, técnicos e companheiros, Rafael era a estrela que guiava o time rumo às vitórias. No entanto, naquela nova temporada, algo começou a azedar o ambiente. Não foram os adversários que mudaram, nem o estilo de jogo. Foi a própria equipe que passou a olhar para Rafael de outra forma. No início, os sussurros eram quase imperceptíveis, pequenas conversas abafadas quando ele passava pelo vestiário. Comentários velados, disfarçados de brincadeiras, começaram a pipocar. "Você acha que só porque é o rosto da campanha eles vão te proteger?" dizia um. "Tem gente que só se destaca porque tem uma cor que vende", insinuava outro. Os olhares desconfiados, que antes eram de admiração, tornaram-se carregados de preconceito. Rafael podia sentir na pele o peso invisível daquela mudança. Uma barreira que não tinha a ver com seu desempenho, mas com algo muito mais profundo e doloroso. A cor de sua pele passou a ser motivo para a exclusão, para a subestimação, para uma rejeição silenciosa que corroía seu orgulho a cada dia. Ele tentou ignorar. Confiou que seu talento, seu esforço e sua história seriam mais fortes que qualquer preconceito. Achou que, na arena do esporte, onde a competência deveria valer mais que tudo, a justiça prevaleceria. Mas a realidade era outra. A crueldade do racismo não estava apenas nas arquibancadas, onde torcedores podiam gritar insultos. Estava dentro daquele vestiário, onde homens que deveriam ser seus irmãos de luta se tornaram seus inimigos velados. O que começou como murmúrios transformou-se em um silêncio pesado, um afastamento gradual e frio. Rafael sentia o ecoar de palavras que não eram ditas diretamente, mas que cortavam como lâminas invisíveis. Cada treino, cada conversa, cada olhar, tudo carregava uma carga que ameaçava quebrar sua confiança. Mas apesar da dor, Rafael manteve a cabeça erguida. Sabia que aquele momento não definiria sua carreira, nem sua vida. Sabia que a luta seria difícil, talvez a mais dura de todas, e, mais do que nunca, precisava estar preparado para enfrentar não só os adversários em quadra, mas o preconceito que vinha de dentro de casa. Era uma terça-feira comum no ginásio, mas para Rafael, aquela manhã traria marcas que ficariam por muito tempo em sua memória. O treino começou com os mesmos circuitos físicos de sempre, seguido por jogadas ensaiadas. O suor escorria, os gritos do técnico cortavam o ar, e as bolas batiam no chão como um metrônomo de disciplina. Mas havia algo diferente naquele dia. Uma tensão disfarçada, um clima estranho que pairava entre os jogadores como nuvem carregada prestes a desabar. No meio de uma pausa para a hidratação, o capitão da equipe, Bruno, aproximou-se de alguns colegas com o olhar fixo em Rafael, que amarrava o tênis à beira da quadra. Em tom zombeteiro, alto o suficiente para ser ouvido por todos, soltou: "Tem gente aqui que não tá nesse time por causa do jogo, mas porque fica bonito na propaganda do clube, né?" Alguns riram, outros desviaram o olhar. O ambiente por segundos congelou. Rafael ergueu os olhos lentamente, encarando Bruno por um instante. Ele entendeu exatamente o que aquelas palavras significavam. Não era apenas uma provocação esportiva. Era um ataque direto à sua presença, à sua identidade, à sua legitimidade como atleta. Um recado sujo, disfarçado de piada, tentando reduzir sua trajetória a um capricho de marketing ou a um símbolo vazio de inclusão. O silêncio que seguiu foi ensurdecedor. Nem o técnico disse uma palavra. Alguns jogadores engoliram seco, constrangidos, mas ninguém se manifestou. Rafael, com o coração acelerado e o rosto quente, escolheu se calar. Respirou fundo, pegou sua garrafa d'água e voltou para o treino como se nada tivesse acontecido. Não por fraqueza,
mas por estratégia. Sabia que naquele momento, qualquer reação poderia ser usada contra ele. E não daria esse gosto a Bruno. Mas por dentro, algo se partiu. A ferida aberta por aquela frase não sangrava aos olhos dos outros, mas corroía devagar sua confiança. Rafael sempre acreditara que o respeito vinha com o mérito. Sempre achou que se jogasse bem o suficiente, seria impossível negá-lo. Mas ali, diante do próprio time, sentiu que sua cor falava mais alto para alguns do que suas estatísticas. À noite, deitado em silêncio no apartamento, Rafael revivia a cena como um filme repetido e doloroso. Perguntava-se onde foi que começou a se tornar alvo. Será que era inveja, medo da sua ascensão, ou era apenas o velho racismo escondido sob o verniz do ambiente esportivo profissional? As dúvidas começaram a se acumular como sombras em sua mente. Estaria mesmo sendo exagerado? Estaria vendo coisas onde não havia? Mas não. A dor era real, a humilhação também. E mais uma vez, Rafael percebeu que, para um homem negro, mesmo o topo pode ser um campo minado. Aquela noite foi a primeira em que ele pensou seriamente em desistir. Mas havia algo dentro dele, algo mais forte do que o cansaço, que ainda o segurava de pé. Talvez fosse a lembrança do pai, que sempre dizia: vão tentar te apagar com palavras. Cabe a você decidir se elas são tinta ou fogo. Na manhã seguinte, Rafael acordaria mais calado, mas não menos atento. Os dias seguintes foram marcados por uma estranha mudança de ritmo. Rafael, que até então era presença constante nos treinos principais e nos momentos decisivos dos jogos-treino, passou a ser colocado em segundo plano. No início, achou que fosse coincidência ou alguma estratégia de rotação. Mas conforme os treinos se acumulavam, a situação se tornava impossível de ignorar. Jogadores menos experientes estavam recebendo mais tempo de quadra. Alguns, inclusive, erravam lances simples, cometiam faltas bobas, mas mesmo assim eram mantidos em posição de destaque. Rafael observava tudo com um misto de frustração e incredulidade. Sabia que o esporte era feito de altos e baixos, mas havia algo claramente intencional naquele rebaixamento sutil. E ele começava a perceber de onde vinha. O técnico Marcos, homem respeitado na comunidade esportiva, sempre fora frio, mas profissional. Ou assim Rafael pensava. Agora, porém, percebia olhares indiferentes, uma postura distante e comentários vagos sempre que ele tentava se envolver ou sugerir algo nos treinos. A autoridade que Rafael havia conquistado, com suor, parecia estar sendo retirada a conta-gotas. Foi então que ele decidiu pedir uma conversa reservada com Marcos. Na sala fria da administração do clube, sentaram-se frente a frente. Rafael, ainda com a toalha no ombro e o suor da quadra marcando sua camiseta, respirou fundo antes de começar. Professor, eu queria entender o que está acontecendo. Sinto que estou sendo colocado de lado. Me preparei como sempre. Estou fisicamente bem. Só queria saber se há algo que eu não estou vendo. Marcos cruzou os braços, reclinando-se na cadeira. A resposta veio com um tom cortante, sem nenhuma empatia. Rafael, às vezes a gente precisa fazer mudanças pelo bem do grupo. Não é nada pessoal. São decisões táticas. Você ainda é importante, mas precisa entender que não existe cadeira cativa aqui. Mas o desempenho não justifica isso. Rafael tentou manter a calma. Com todo respeito, estou entre os melhores nas estatísticas. Só quero igualdade de tratamento. Sinto que há algo mais por trás disso. Marcos balançou a cabeça, com um sorriso cínico nos lábios. Cuidado, Rafael. Esse tipo de acusação é delicada. Se você está insinuando algo, precisa ter provas. Eu decido quem joga e ponto. Se quiser jogar, continue treinando e espere sua vez. Era como falar com uma parede. Rafael entendeu ali, com absoluta clareza, que o problema não era sua performance. Era ele. Sua presença, sua resistência, sua cor. Saiu da sala com o estômago revirado. Aquela conversa não lhe trouxe respostas. Só certezas. Estava sendo silenciado, boicotado de forma sutil, calculada, cruel. E o mais difícil era não ter como provar. O racismo ali era como uma corrente invisível. Apertava,
machucava, limitava, mas ninguém além dele parecia enxergar. O vestiário passou a ser um campo minado. Os colegas que antes sorriam, agora evitavam contato. Alguns, visivelmente constrangidos, abaixavam a cabeça quando ele se aproximava. Rafael se via cercado por um silêncio que gritava, e sabia que se não agisse, aquilo o destruiria por dentro. Naquela noite, no caminho para casa, pensou nas escolhas que teria que fazer: lutar, calar ou ir embora. Mas ele conhecia sua história e sabia que quando um homem negro abaixa a cabeça diante do racismo, muitos outros perdem junto com ele. Naquela semana, Rafael não estava apenas enfrentando um técnico. Estava encarando todo um sistema que se alimentava do silêncio e da omissão. E ele começava a se preparar para não silenciar mais. Os dias seguiam como um castigo silencioso. A quadra, que sempre fora um lugar de refúgio, começava a parecer uma arena de tensão, onde Rafael lutava não contra adversários, mas contra o desprezo velado de colegas e a indiferença cruel da comissão técnica. O peso da exclusão começou a refletir no corpo. O sono não vinha como antes. A fome se reduzia a pequenos lanches forçados. E o brilho nos olhos, que antes encantava nas entrevistas e nos treinos, estava esmaecendo lentamente. Foi então que Rafael fez o que tantos homens ensinados a serem fortes relutam em fazer. Procurou apoio. No sábado, ao sair mais cedo de um treino, em que sequer foi chamado para participar das jogadas principais, dirigiu-se direto para a casa de sua irmã, Luana. Ela morava num apartamento pequeno, porém acolhedor, no bairro onde os dois haviam crescido. Ao abrir a porta e vê-lo com os olhos baixos e os ombros pesados, não precisou de palavras para entender. O abraço veio antes da pergunta. Luana era o oposto da passividade. Advogada combativa, ativista de direitos humanos e conhecida por defender causas raciais em tribunais e nas redes sociais, sempre foi a voz que Rafael ouvia quando o mundo parecia querer calá-lo. Enquanto ele buscava paz no esporte, ela guerreava por justiça na lei. "Estão tentando te apagar, né?" perguntou enquanto preparava um café forte do jeito que ele gostava. Rafael assentiu em silêncio. Depois de um tempo, desabafou. Contou sobre os comentários, sobre Bruno, sobre Marcos, sobre os olhares, sobre o cansaço. Luana ouviu tudo com os olhos firmes e a boca apertada, segurando a indignação. Quando ele terminou, ela se aproximou, segurou o rosto do irmão entre as mãos e disse: "Eles não vão te quebrar, Rafa. Você não chegou onde chegou por causa de cor, nem por imagem. Você chegou porque é bom, porque é gigante. E é exatamente isso que incomoda. O racismo sempre tenta esconder sua covardia por trás de piadas, decisões técnicas, silêncios. Mas você tem uma coisa que eles não têm: verdade. E quem tem verdade, tem força." Rafael sentiu os olhos marejarem. Era raro chorar, mas ali, entre o cheiro do café e a firmeza daquela voz, ele permitiu-se. Naquela noite, Luana chamou alguns amigos próximos, todos de confiança. Gente que cresceu com eles, que conhecia Rafael desde os tempos de quadra de cimento e tênis rasgado. Todos ouviram, indignaram-se, mas também o acolheram com palavras, com afeto, com presença. Aquela roda de conversa foi como um remédio que ele nem sabia que precisava. Entre um comentário e outro, surgiu uma ideia: documentar, registrar, gravar. Não para expor ainda, mas para proteger. Luana, experiente nos bastidores da justiça, sabia que o silêncio do sistema era alimentado pela falta de provas. E se eles quisessem justiça, precisariam mais do que coragem. Precisariam de estratégia. "A dor só vale a pena se ela virar mudança", disse ela, olhando nos olhos do irmão. "Não pense que você está sozinho. Tem muita gente assistindo, esperando a sua voz." Naquela noite, Rafael voltou para casa diferente. Ainda carregava o peso da injustiça, mas agora sabia que tinha uma rede. Sabia que não estava lutando só por si. Estava lutando por tantos outros que, como ele, foram silenciados dentro de lugares que deveriam protegê-los. A tempestade ainda não havia passado, mas agora ele tinha onde se abrigar.
A tensão dentro da equipe atingira níveis insustentáveis. Rafael passou a andar entre os colegas como um corpo estranho, como se fosse ele o problema, e não os olhares, os risos abafados ou os cochichos quando passava. O vestiário, antes seu lugar de concentração e preparo, agora era um campo minado, onde qualquer palavra fora de lugar poderia virar munição contra ele. Foi num desses dias cinzentos que a bomba estourou. Durante o aquecimento de um treino técnico, enquanto os jogadores alongavam e brincavam entre si, Murilo, um dos reservas que nutria uma visível antipatia por Rafael, pegou o celular escondido nos bastidores e começou a gravar. O que começou como uma filmagem disfarçada, logo se tornou algo mais grave. Murilo fazia comentários baixos, em tom de deboche. Olha aí o nosso modelo de campanha, treinando como se tivesse lugar cativo. Vai ver, tá esperando o próximo comercial. Não um jogo, risadas ao fundo. A câmera foca em Rafael, que treinava concentrado, alheio à provocação. Dizem que é craque. Eu só vejo vitrine. O vídeo, curto e venenoso, foi enviado para um grupo de WhatsApp com alguns colegas. Mas alguém, talvez enojado ou com um mínimo de consciência, vazou o material. Em poucas horas, o conteúdo estava nas redes sociais. O nome de Rafael apareceu entre os assuntos mais comentados do país. As reações foram imediatas. Torcedores, jornalistas, ex-atletas e artistas se manifestaram em apoio a Rafael, denunciando o racismo estrutural que permeava o ambiente esportivo. Postagens com a hashtag número Rafael. Resiste se multiplicaram. Pessoas compartilhavam trechos das partidas do jogador, falas inspiradoras antigas, entrevistas e exigiam providências do clube. Enquanto a internet explodia em solidariedade, dentro da equipe o clima era de pânico contido. A diretoria convocou uma coletiva apressada. O técnico Marcos, com semblante impassível, limitou-se a dizer que o clube apuraria os fatos e que lamentava qualquer mal-entendido que tenha surgido. O termo usado por ele, mal-entendido, soou como um tapa na cara. Pior ainda foi quando, em nota oficial, a assessoria do time declarou que a situação vinha sendo distorcida por interpretações exageradas e que Rafael era um atleta de grande valor, mas estava sensível diante das exigências da temporada. Rafael leu a nota com o maxilar travado e os olhos fixos. Sensível demais. Aquela frase martelava em sua cabeça como uma sentença cínica. Era sempre assim. Quando um homem negro denuncia racismo, o problema é sua sensibilidade, não a violência sofrida. Luana foi a primeira a ligar. Sua voz no telefone vinha firme, mas carregada de emoção. O que era oculto agora está diante do país inteiro. Você não está mais sozinho, Rafa. Eles mexeram com a pessoa errada. Vamos até o fim. O clube tentava apagar o incêndio, mas a chama já havia alcançado a opinião pública. Entidades de defesa dos direitos humanos exigiam punições. O Ministério do Esporte anunciou que acompanharia o caso. O Conselho Nacional de Justiça Racial solicitou que Rafael fosse ouvido formalmente. E Rafael, mesmo ferido, manteve-se em silêncio por enquanto. Sabia que o momento certo para falar viria. E quando viesse, não seria para pedir desculpas ou amenizar. Seria para que nunca mais fizessem com outro o que estavam tentando fazer com ele. A partir daquele vídeo, tudo mudou. O que antes era murmúrio virou grito. E o país finalmente começava a escutar. Nos dias que se seguiram à explosão nas redes sociais, a fachada do clube começou a rachar. A pressão da opinião pública se tornou insustentável e a diretoria, acuada, foi obrigada a agir, ou pelo menos fingir que agia. Em uma coletiva transmitida para todo o país, o presidente do clube apareceu visivelmente desconfortável ao lado do técnico Marcos e do diretor jurídico da instituição. Com uma postura forçada e ensaiada, anunciou: abriremos uma investigação interna para apurar o ocorrido com responsabilidade e transparência. Acreditamos no respeito, na diversidade e na dignidade de todos os nossos atletas. Palavras bonitas, cuidadosamente escolhidas. Mas Rafael, que assistia à transmissão pela televisão, já sabia o que havia por trás da cortina.
Aquelas promessas não vinham da sinceridade, vinham do medo. Medo de perder patrocinadores, medo da imagem manchada, medo de se tornarem o novo escândalo racial do esporte nacional. O que ninguém fora do clube sabia era que, por trás das câmeras, as articulações tinham um único objetivo: proteger Bruno, o capitão do time, e Marcos, o técnico. Eles eram peças centrais na engrenagem do clube. Homens brancos, influentes, cercados por relações antigas com dirigentes e empresários. O clube precisava preservar sua estrutura, e Rafael era a ameaça que estava mexendo nesse equilíbrio. No vestiário, a retaliação silenciosa continuava. Alguns colegas de equipe passaram a evitá-lo completamente. Outros, antes cúmplices dos comentários e risadinhas, agora fingiam neutralidade. Murilo, o autor do vídeo, foi afastado temporariamente, mas sem qualquer comunicado oficial. Uma licença para descanso, disseram. Bruno, o verdadeiro mentor da hostilidade, seguia intocado. Continuava treinando, falando com a imprensa, posando para fotos como se nada tivesse acontecido. Já o técnico Marcos se mantinha numa postura cínica e calculada. Em entrevistas, falava em mal-entendidos entre atletas e fazia questão de exaltar o talento indiscutível de Rafael, como se elogios rasos fossem suficientes para apagar as feridas. Rafael se sentia encurralado. Os corredores do clube tornaram-se corredores de gelo. Ele era olhado como traidor, como alguém que expôs a família, quando na verdade estava apenas tentando respirar dignidade onde o ar já era tóxico. Foi Luana mais uma vez que o puxou de volta à clareza. Eles estão tentando te calar, Rafa. Essa investigação interna não é para te proteger, é para te desmoralizar. Eles vão arrastar o processo, dizer que não encontraram provas suficientes ou que não é possível afirmar que houve racismo estrutural. E depois vão te descartar. Você precisa pensar no próximo passo. Rafael ouviu em silêncio. Estava cansado, ferido, mas também mais consciente do que nunca. A batalha não era apenas por justiça pessoal. Era pela memória de todos que já passaram por aquilo e foram silenciados. Era por cada jovem negro que sonhava em jogar basquete, acreditando que talento bastava. Nos bastidores, a diretoria planejava lançar uma nota conciliatória, tentando abafar o escândalo com frases sobre união do grupo e aprendizados necessários. Mas Rafael, cada vez mais firme, já preparava outra coisa. Algo que não pudesse ser apagado por palavras bonitas em notas frias. Ele sabia, o sistema não era neutro. Era um teatro bem montado. E ele havia se recusado a ser figurante. O clube queria que ele se calasse, que aceitasse o papel de vítima silenciosa. Mas Rafael decidira que não seria lembrado como mais um que engoliu a injustiça para preservar contratos. Ele seria lembrado por ter falado, por ter resistido. E se fosse para cair, cairia em pé. Depois de dias sendo empurrado para os cantos do silêncio, Rafael percebeu que havia chegado a um limite. Ele, que sempre acreditou na força do mérito e da justiça esportiva, entendeu com amargura que talento não era escudo contra o racismo e que, às vezes, o silêncio é a última forma de cumplicidade que um homem pode permitir a si mesmo. Era quarta-feira à tarde quando Rafael ligou para Luana. Sua voz, firme e tranquila, não deixava dúvidas. Chega, eu vou falar. Na mesma noite, sua assessoria pessoal, uma equipe modesta formada por 2 amigos de infância que cuidavam de suas redes e da logística de sua imagem, começou a organizar a coletiva. Luana assumiu a frente jurídica e preparou os documentos e provas. Capturas de tela, vídeos vazados, trocas de mensagens e até áudios anônimos de colegas que confirmavam o ambiente tóxico dentro do clube. A entrevista foi marcada para a manhã de sexta, em um auditório neutro, fora das dependências do clube. As cadeiras se encheram rápido. Jornalistas, ativistas, ex-atletas, torcedores. A comoção nas redes havia criado uma avalanche. E agora todos queriam ouvir Rafael. Quando ele entrou, o silêncio caiu como um véu sobre a sala.
Vestia uma camisa simples, sem logotipo, sem patrocínios. Não havia nada ali que representasse o clube. Naquela manhã, ele representava apenas a si mesmo. E, paradoxalmente, a tantos outros. Ele não leu. Falou com o coração. Eu me chamo Rafael Silva. Sou jogador de basquete profissional há 12 anos. Treinei a vida inteira. Passei fome, dormi em chão duro, vi amigos desistirem pelo caminho. E mesmo assim eu continuei. Quando entrei para este clube, achei que finalmente seria respeitado por tudo que construí. Mas não foi isso que aconteceu. Fez uma pausa. Os olhos marejados não impediram a firmeza da voz. Fui vítima de racismo dentro do lugar onde eu dava o meu melhor todos os dias. Fui humilhado em silêncio. Fui tratado como estorvo, como ameaça, como símbolo incômodo. E o pior, quando a verdade veio à tona, tentaram me calar. Me chamaram de sensível, de exagerado, de ingrato. Mas eu não vou mais me calar. Luana, sentada à frente, observava em silêncio com os punhos cerrados sobre o colo. O racismo não está apenas nos gritos de um torcedor. Ele está nas piadas que ninguém contesta, nas decisões de bastidor, na omissão dos que dizem que não é com eles. Está na estrutura. E eu estou aqui hoje para dizer, isso tem que parar. A sala explodiu em aplausos. Não de euforia, mas de alívio e reconhecimento. Muitos ali choraram. Jornalistas abandonaram a imparcialidade, emocionados. A fala de Rafael varreu o país em minutos. Programas de televisão reprisaram trechos. Influenciadores fizeram vídeos em apoio. Personalidades negras de diferentes áreas manifestaram-se em uníssono. A coletiva não era mais só sobre Rafael. Era sobre todos os outros que nunca tiveram microfone. Na mesma tarde, o clube soltou uma nota fria, tentando conter a crise. Negou racismo institucional, prometeu seguir investigando e lamentou o tom acusatório de Rafael. Mas já era tarde demais. A narrativa não estava mais sob controle deles. Estava com quem sempre tentou silenciar, Rafael. E agora o país inteiro ouvia. A coletiva de Rafael foi mais do que um ato de coragem. Foi um gatilho. Como uma pedra atirada em um lago silencioso, suas palavras criaram ondas que se espalharam rapidamente por todo o país. Em menos de 24 horas, o vídeo da sua fala já acumulava milhões de visualizações. As redes sociais foram inundadas por manifestações de apoio. Hashtags como Nevermairo Rafael não está sozinho, Nevermairo racismo é falta grave e Tamairo Nairo esporte sem preconceito subiram aos trending topics em várias plataformas. A imagem de Rafael, com os olhos firmes e o microfone à frente, se tornou símbolo de resistência. Movimentos sociais se articularam com rapidez. Organizações negras, coletivos de atletas, advogados e estudantes organizaram painéis, rodas de conversa e protestos simbólicos em frente às sedes de clubes esportivos pelo país. Em universidades, Rafael virou tema de debates acadêmicos. Em escolas, professores usavam sua história como exemplo de luta e dignidade. O nome dele agora fazia parte de algo maior. Atletas de diferentes modalidades, do futebol ao vôlei, do atletismo ao jiu-jitsu, começaram a compartilhar suas próprias experiências, muitas vezes silenciadas por medo de represálias. O silêncio que durante décadas havia sido regra no ambiente esportivo começava, finalmente, a ser rompido. Grandes nomes do esporte também se posicionaram. Um ex-campeão olímpico escreveu: Rafael abriu uma porta que muitos tinham medo de tocar. Hoje ele fala por todos nós. Já uma das maiores jogadoras de futebol feminino do país declarou: enquanto houver racismo no esporte, nenhuma vitória será completa. Obrigada, Rafael, por não abaixar a cabeça. A pressão sobre o clube crescia a cada dia. Patrocinadores começaram a cobrar posicionamentos. Alguns ameaçaram suspender contratos caso providências reais não fossem tomadas. A diretoria, antes tão confiante em sua rede de proteção interna, agora se via acuada, com os holofotes da justiça e da sociedade civil apontados diretamente para suas omissões. Bruno, o capitão, até então intocável, passou a ser cobrado pela imprensa.
Suas redes sociais foram desativadas depois de centenas de comentários exigindo explicações. Nos bastidores, começou a dar sinais de irritação e descontrole. Já o técnico Marcos, que mantinha uma fachada de equilíbrio, foi citado nominalmente por uma carta assinada por mais de 300 atletas e ex-atletas negros, que exigiam seu afastamento imediato. A diretoria, em desespero, criou uma comissão externa e independente para dar ares de credibilidade ao processo. Mas já não havia volta. A verdade estava exposta, a ferida estava aberta, e a sociedade não estava mais disposta a fingir que não havia. Enquanto isso, Rafael, mesmo no centro do furacão, se mantinha sereno. Não por ausência de dor, mas por ter finalmente se sentido visto. Pela primeira vez, sua voz ecoava onde antes havia apenas silêncio. Em uma conversa com Luana, enquanto caminhavam pelo bairro onde cresceram, ele disse: "Eu só queria jogar, só queria ser respeitado. Agora vejo que era sobre mais do que isso. Era sobre nunca mais permitir que ninguém seja apagado da história por causa da cor da pele." Ela o olhou com ternura e orgulho. "Você não é só jogador, Rafa. Agora você é memória viva. E memória, quando desperta, não volta a dormir." Naquele fim de semana, faixas com o rosto de Rafael foram vistas nas arquibancadas de diversos ginásios pelo Brasil. A voz que queriam calar agora ecoava em milhares de outras. E os que antes riam começavam, enfim, a se calar. Quando a verdade encontra espaço para florescer, nem as estruturas mais antigas conseguem resistir. Foi exatamente isso que aconteceu. O clube que por tanto tempo se sustentou sobre o silêncio e a proteção aos seus homens mais influentes, viu tudo ruir diante da coragem de Rafael e da pressão de um país inteiro que se recusava a desviar o olhar. A comissão independente, criada às pressas, inicialmente encarada como manobra de contenção, acabou encontrando o que muitos já sabiam, mas ninguém ousava documentar. Não era um caso isolado. Bruno, o capitão da equipe, já havia feito comentários racistas em outras ocasiões. Em um episódio anterior, havia sido denunciado por um jovem atleta da base que nunca mais voltou a jogar. O caso fora abafado e arquivado. Já o técnico Marcos mantinha um histórico ainda mais sombrio. A investigação revelou mensagens trocadas entre ele e dirigentes, nas quais tratava atletas negros com termos pejorativos e afirmava com todas as letras que jogador com aquele perfil serve mais para propaganda do que para tática. O escândalo foi manchete em todos os jornais. O conteúdo vazado foi devastador. A diretoria tentou, até o último momento, sustentar que não tinha conhecimento prévio das atitudes de seus funcionários. Mas a essa altura, ninguém mais acreditava nas desculpas. A farsa havia sido desmontada e agora só restava lidar com as consequências. Bruno foi afastado sumariamente. A imagem do ex-capitão, outrora enaltecida por sua liderança, virou sinônimo de arrogância e preconceito. Tentou gravar um vídeo se justificando, mas a tentativa soou falsa e ensaiada. A pressão se voltou contra ele, e um grupo de conselheiros do clube exigiu que seu contrato fosse encerrado de forma definitiva. Marcos, o técnico, foi oficialmente demitido no dia seguinte à divulgação das mensagens. A nota publicada pelo clube era breve e impessoal, sem sequer citar seu nome. Mas o que realmente pesava era o impacto público. Patrocinadores começaram a se desligar, a torcida organizou protestos e diversas personalidades exigiram uma reformulação profunda na estrutura da instituição. A reputação do clube, até então considerada sólida, virou sinônimo de racismo institucional. As redes sociais se encheram de montagens, memes e campanhas exigindo uma faxina moral no esporte. O símbolo do clube, antes respeitado, agora carregava o peso da omissão e da vergonha. Mais do que isso, a justiça formal começou a agir. Ministério Público, Defensoria e entidades de combate ao racismo iniciaram processos contra os envolvidos. Rafael, orientado por Luana e uma equipe jurídica crescente, moveu uma ação histórica por danos morais e discriminação racial no ambiente de trabalho.
Mas ele deixou claro desde o início: não é sobre dinheiro, é sobre mudança. Diversos outros atletas, incentivados pela postura de Rafael, quebraram o silêncio. Casos de racismo, xenofobia e abusos começaram a pipocar em diferentes clubes do país. O que antes era enterrado por medo, agora era gritado por dignidade. E enquanto os opressores caíam um a um, Rafael permanecia sereno. Num café da manhã com Luana, em uma manhã chuvosa, ela comentou: "Você percebe o que aconteceu, Rafa? Você destruiu uma estrutura inteira com a força de uma verdade." Ele sorriu sem arrogância, mas com um olhar profundo. "Não fui só eu. Foi todo mundo que decidiu me ouvir e não se calar." Aquela semana que começou com humilhação terminou com justiça em movimento. E para quem usava o silêncio como armadura, o som da verdade foi insuportável. Aquela semana que começara como mais uma temporada promissora, terminou como um marco na história do esporte nacional. O que parecia ser apenas um caso isolado de conflito entre atletas expôs, com clareza brutal, as engrenagens silenciosas do racismo institucional. Mas mais do que isso, revelou também a força indomável de um homem que se recusou a ser silenciado. Rafael, embora exausto física e emocionalmente, passou a caminhar com um novo propósito. Não era mais apenas o jogador talentoso que encantava pela performance. Era o símbolo vivo de uma mudança necessária. Era a voz que tantos esperaram. Era a prova de que a dignidade, quando mantida mesmo sob pressão, é a vitória mais alta que um ser humano pode alcançar. O clube, outrora respeitado, viu seu nome ruir em praça pública. Seus dirigentes enfrentaram investigações formais, suas receitas despencaram com a fuga de patrocinadores, e sua imagem foi arranhada de forma quase irreversível. Os jogos que antes lotavam ginásios agora ocorriam sob protestos, e os torcedores exigiam refundação, justiça e ética. O caso de Rafael se tornou jurisprudência. O processo movido por ele abriu caminho para a criação de uma lei específica contra o racismo no esporte profissional, com regras rígidas, fiscalização independente e penalidades exemplares. A Lei Rafael Silva, como foi batizada por ativistas e deputados, virou símbolo de um novo tempo. Bruno, o ex-capitão, desapareceu do cenário esportivo. Tentou se reerguer em ligas menores, mas carregava o estigma da intolerância. Onde ia, encontrava portas fechadas. Marcos, o técnico, passou a responder judicialmente por condutas discriminatórias e foi banido de competições oficiais. O sistema, enfim, experimentava as consequências de sua omissão. Mas a maior vitória não veio nos tribunais nem nas manchetes. Ela veio em um ginásio modesto de periferia, em um sábado de sol, quando Rafael foi convidado a falar para dezenas de jovens atletas negros, de olhos brilhando e corações cheios de esperança. Ele entrou, aplaudido como um herói, mas falou com a mesma humildade de sempre. "Eu não venci por ser mais forte. Venci porque me recusei a fingir que estava tudo bem. Porque ser bom dentro de quadra não vale nada se a gente não for inteiro fora dela." Aplausos, lágrimas, esperança. Luana, sempre ao seu lado, acompanhava tudo com orgulho. Sabia que aquele irmão que tanto amava tinha cruzado a linha final, não com troféus nas mãos, mas com algo ainda mais precioso: integridade intacta, alma em pé e uma verdade que ninguém mais podia esconder. Rafael não apenas sobreviveu ao sistema que tentou esmagá-lo, ele o expôs, desfez suas mentiras e deixou um legado que nenhum título poderia oferecer. E assim, com o corpo marcado, mas o espírito elevado, Rafael seguiu em frente. Não como vítima, mas como símbolo de que resistir também é vencer.